Alien Romulus é pra mim uma das grandes surpresas de 2024 até agora, um filme que eu não esperava muita coisa. Eu não acho Prometheus e Alien Covenant essa desgraça toda que muita gente acha. Não acho que Alien é uma franquia fracassada que só tem os dois primeiros filmes. Claro, o primeiro e o segundo filme são de longe os melhores filmes da franquia, mas até os filmes que eu não gosto dessa franquia, eu acho que tem algumas coisas bastante interessantes na maioria deles, mas não esperava muito dessa franquia agora nas mãos da Disney, muito com essa ideia de você continuar, né, a Disney continuando essas franquias da Fox e vai continuar fazendo filmes, porque enquanto estiver fazendo dinheiro, eles vão continuar investindo e quando parar de fazer dinheiro, eles vão esperar um tempo e depois vão voltar a fazer filmes. Então eu não esperava tanta coisa de Alien Romulus, apesar de ter Fede Alvarez na direção. O Fede Alvarez é o diretor que ganhou muita atenção por causa do Don't Breathe, que em português, se eu não me engano, ficou como O Homem nas Trevas, e depois ele fez também Evil Dead, ali de 2013, que eu não acho um dos melhores, não é o melhor Evil Dead nem nada do tipo, mas acho que é um diretor que mostra ali bastante como ele consegue pegar uma franquia já estabelecida e trazer uma assinatura própria, né? Uma assinatura visual própria. Então, por mais que eu não goste tanto assim, eu gosto daquele filme, mas não tanto assim, mas ainda assim há coisas muito interessantes. Mas antes de falar sobre o filme especificamente, eu quero deixar aqui o recado que estou com inscrições abertas, né? Aula nova chegando amanhã. Pelo menos quando eu tô lançando esse vídeo, se você estiver assistindo na quinta-feira, já tem aula nova no meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. Uma aula sobre montagem, né? Uma aula que tá bem interessante, então eu vou buscar me aprofundar bastante na montagem no cinema, esse elemento tão discutido, tão debatido, tão estudado, tão teorizado e tão importante para a arte cinematográfica. Aqui em Alien Romulus eu acho a escolha já muito boa, né? O Fede Alvarez é também um dos roteiristas aqui do filme, mas o grande destaque do filme é, acima de tudo, visual, em toda a construção dessa tensão, em todo o trabalho do espaço aqui, né? Como esse espaço dessa nave é transposto pra gente, ou mesmo antes, né? Aquela colônia que vai lembrar muitos filmes futuristas, né? Vai lembrar um pouco Vingador do Futuro, vai lembrar um pouco Blade Runner. Então, como ele estabelece visualmente todos esses cenários é muito interessante. Mas ainda assim, tudo isso vai funcionar justamente porque ele parte de uma ideia não de continuar expandindo a mitologia de Alien como os filmes anteriores fizeram, como o Prometheus fez, como o Alien Covenant fez, né, que vão para o passado e tentam criar uma grande mitologia, criar essa ideia de deuses mesmo e tudo mais, mas aqui ele vai partir justamente para algo muito menor, muito mais contido, algo que se assemelha muito ao primeiro filme acima de tudo. Não só o primeiro, né? Lembra um pouco do segundo também na quantidade, em algum tipo de elemento de movimentação, até de algumas sequências de ação, mas de forma geral ele retorna muito ao filme anterior. E isso é o tipo de coisa que franquias fazem o tempo inteiro, né? Quando não tá dando certo, volta para o começo. E o tipo de coisa que muitas vezes me incomoda, né? Parece que é só você tentar replicar o que já está feito. E aí que tá o grande diferencial de Alien Romulus pra mim, né? O filme ele vai se usar muito dessa lógica muito parecida com o próprio slasher, né? Eu sempre defendo que Alien ele vai ter uma ideia muito do filme slasher, aquele filme de assassino com um objeto cortante matando pessoas seguidamente e tudo mais, mas claro, dentro de uma dinâmica de um filme de monstro em um espaço reduzido e tudo mais. Então é essa máquina de matar que vai matar não necessariamente só pelo prazer de matar, porque há um contexto, há algo que essa criatura quer fazer para se expandir, para ir além e tudo mais, mas de forma geral o filme ele vai estabelecer muito essa estrutura, e o primeiro filme a gente lembra que ele vai se passar dentro ali da nave, então como esses espaços restritos dificultam a ação dessas pessoas para sobreviver. Esse filme ele vai seguir muito essa lógica também, né? Ele vai se passar quase inteiramente dentro da nave e os personagens tentando sobreviver. E aí o grande diferencial para mim é justamente como o Fede Alvarez, e aqui eu deixo claro, né? Ainda acho o primeiro e o segundo Alien um tanto superiores, mas como o Fede Alvarez ele consegue criar
composições visuais, acima de tudo, é pra mim o grande diferencial de Alien Romulus, né? Então, como ele vai se usar muito, principalmente do vermelho e do laranja aqui, em um filme que ele é escuro, e a gente vê como muitos desses filmes que usam de muita computação gráfica, coisas do tipo, geralmente são escuros pra esconder essa computação gráfica, mas aqui ele vai por um caminho diferente, né? Ele vai por um caminho do filme ser escuro, mas ele vai se usar muito dessa iluminação da nave, né? Essa iluminação meio de emergência em muitos aspectos, né? Então esse laranja e esse vermelho que refletem e criam quase que um claro escuro apenas com esse escuro puxando mais pro preto, enquanto esse laranja vai refletir, e ele vai conseguir compor muito bem essas cenas, como ele vai compor o perigo, como ele vai apresentar por meio da montagem, muitas vezes por meio de um plano só, ele vai conseguir estabelecer tudo isso. E o roteiro aqui, ele é muito, não diria que é um grande roteiro, mas ele é um roteiro astuto, um roteiro que ele vai inserir elementos o tempo inteiro e conseguir trabalhar muito bem esses elementos, né? Não vou dar spoiler aqui, porque muita gente se incomoda, mas qualquer coisa que ele ressalta um pouco, então um objeto que o personagem pega na mão, ou um segredo de um outro personagem, esse tipo de coisa, que pode parecer simplesmente algo banal, lá na frente isso vai ser usado de alguma forma. Então aquele lance da arma de Chekhov aqui, o filme ele vai se usar muito bem, né? Praticamente tudo que ele dá, qualquer tipo de pincelada que parece meio insignificante, lá na frente vai ajudar a construir isso. E é um filme que, mesmo dentro dessa lógica menor, dessa lógica muito mais puxada pro terror, algo que Alien foi perdendo aos poucos dentro da franquia, se tornou muito mais uma espécie de ficção científica e muito menos um filme de terror como era o primeiro filme, mas mesmo dentro dessa lógica, o Fede Álvares, ainda que nessa lógica restrita, ele consegue expandir algumas ideias da mitologia ou criar algumas coisas novas e sem medo até de soar meio ultrapassado, né? Já que ele tá recorrendo ao passado de alguma forma, então sem medo de soar meio ridículo em alguns aspectos, sobretudo ali no final. No geral, acho um filme muito, muito bom, um filme muito surpreendente e que mais uma vez reforça a Cailee Spaeny como uma das grandes estrelas em ascensão em Hollywood, né? Ela que tá lá em Priscila, ela que tá em Guerra Civil, ela que tá agora em Alien, filmes bem diferentes, mas que ela consegue sustentar muito bem essa figura como protagonista em grandes filmes até o momento. Então, fico feliz, fico curioso agora, talvez, para os próximos filmes, e a prova que, dentro de uma franquia que parece que não tem mais muito o que dar, bons diretores conseguem fazer pelo menos grandes filmes ou bons filmes pontuais. Pode ser que a sequência da franquia Alien não seja boa, mas no momento, acho que o Fede Álvares ele se sai muito bem aqui. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.